Olá, tudo bem com você? Vamos hoje continuar estudando os gases. Dá uma olhada ali naquelas bexigas, aqueles balões. Existem gases ali dentro, lembra-se? Ok? Veja, o que nós podemos estudar a respeito dos gases, fazendo uma revisão da aula passada. Não sei se você vai lembrar, mas as variáveis de estado gasoso quais são? 3. Volume, temperatura e pressão. Como assim? Então vamos lá. Imagine uma bexiga, ou um cilindro contendo um gás. Aquele gás vai ocupar um determinado volume. Aquela bexiga, tendo um gás, tem um determinado volume. Você se recorda quais são as unidades de medida de volume? E as suas medidas de transformações? Vamos lá? 1 litro equivale a 1000 mililitros. 1 mililitro é bem pouquinho, equivale a 1 centímetro cúbico. 1 metro cúbico é bastante, equivale a 1000 litros. E 1 litro é o correspondente a 1 decímetro cúbico. Pense em uma bexiga contendo dentro dela um gás. Se eu tiver um termômetro ali dentro, eu consigo medir o quê? A temperatura do gás. Nos gases, sempre usamos a temperatura em Kelvin. Portanto, se for oferecida para você a temperatura em Celsius, basta somar 273, obtemos Kelvin. Ok? Não se esqueça. Pense em uma bexiga contendo um gás. As moléculas do gás estão paradas ali dentro? Não, estão em movimento. Portanto, elas exercem uma pressão. Perfeito. Quais são as unidades de medida de pressão mesmo para os gases? A atmosfera, onde 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, ou 760 torr, que equivale a 100.000 pascal, ou a 10 metros de coluna d'água. Na química, usamos duas dessas unidades de medida mais intensamente. Uma atmosfera, que equivale a 760 milímetros de mercúrio. Ok? Seria interessante também nós fazermos agora uma revisão sobre mol. Calma. O que é um mol? Um mol é um número. 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. O que nós chamamos de constante de Avogadro. Ok? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu te dei aí as massas molares do carbono e do oxigênio. Ou seja, se você pegar 1 mol de átomos de carbono, pesa 12 gramas. Se você pegar 1 mol de átomos de oxigênio, eles pesarão 16 gramas. Então agora vai uma pergunta. Você conhece gás carbônico? Sim, CO2, é isso? Ok. Qual que seria então a massa molar do CO2? Ou seja, quanto pesa 1 mol de CO2? Veja, o oxigênio é 16, aqui temos 2. 2 vezes 16, 32, mais 12, 44. Vamos verificar se está certo? Olha lá, a massa molar, o EMão, do gás carbônico, é 44 gramas por mol. Ou seja, se você pegar 1 mol de gás carbônico, você pegou 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Juntas, elas pesam 44 gramas. Até aí tudo bem? Ok. Suponha então um cilindro que contenha 88 gramas de gás carbônico. Você concorda que nós encontraremos ali 2 mols de gás carbônico? Como assim? Olha, pensa comigo. Você sabe que a massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. Ou seja, se quando você tem 44 gramas de gás carbônico, você tem 1 mol, ao ter 88 gramas, você tem N, um certo número de mols. Se nós resolvermos esse N, vai dar igual a 2 mols. Até aí tudo bem? Gostaria que você percebesse, portanto, que para nós calcularmos o número de mol de um gás, basta você dividir a massa dele em grama pela sua massa molar em grama por mol. Quando eu corto grama com grama, o que sobra é o número de mol. Então não se esqueça, número de mol, massa em grama sobre massa molar. Até aí tudo bem? Conceitos já vistos. Vamos para frente? Então vamos lá. Não se esqueça, hein? Vamos usar já já. Número de mols é a massa em grama dividido pela massa molar. Tudo bem? Em aula anterior, nós vimos que para uma certa massa fixa de um gás, vale essa equação geral dos gases. P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2. Ou seja, se este valor é igual a esse, pressão vezes volume sobre temperatura é uma constante. Essa constante aqui
nós chamaremos ela de R, constante universal dos gases. Portanto, pressão vezes volume dividido por temperatura é igual a um valor de R. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te der uma pressão, um volume e uma temperatura, você não consegue calcular o valor do R? Claro! Então eu vou fazer isso para você. Vamos calcular o valor do R? Mas para isso, lembre-se, eu preciso te dar esses valores aqui. Sabemos que 1 mol, N igual a 1 mol de qualquer gás, quando ele estiver nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, se esse gás exercer essa pressão e estiver a essa temperatura, ele ocupará um volume de 22,4 litros. Sim, sempre que você tiver 1 mol de qualquer gás nessas condições de pressão e temperatura, o volume desse mol de gás é 22,4 litros. Olha, presta bem atenção agora. Nós estamos querendo calcular o valor do R aqui? Espera um pouco. Eu te dei a pressão? Dei. Eu te dei o volume? Dei. Eu te dei a temperatura? Dei. Então é só substituir os valores de pressão, volume e temperatura que eu calculo o valor do R. Pronto. Substituí o valor da pressão, o valor do volume, o valor da temperatura, calculei o R. Olha, se nós resolvermos essa operação, teremos que para 1 mol de um gás, o valor da constante universal dos gases valerá 0,082. Uma unidade agora confusa, né? Atmosfera vezes litro sobre mol vezes Kelvin, que são os valores das unidades utilizadas aqui. Bem, não se preocupe com esse R, porque ele é uma constante. Obviamente, ele vai ser dado para você nos exercícios. Eu só mostrei para você como que nós calculamos ele. Tudo bem? Ó, vamos para frente agora. Você acabou de verificar que se você pegar 1 mol de um gás, o valor do R é esse daqui. Fizemos a conta, ok? Mas e se eu não tiver 1 mol de um gás? Ou seja, se o meu N não for 1, se o meu N for 2, meu N for 3, o meu número de mols for N, não muda nada. Pressão vezes volume por temperatura continua dando R, só que agora multiplicado pelo número de mols do gás. Vou propor uma mudança. Vamos pegar essa temperatura que está dividindo e passar ela para o outro lado da expressão? Veja, ao transformarmos, ao passarmos T, temperatura, para o lado de cá, temos que agora pressão vezes volume é igual o número de mol do gás vezes aquela constante R, que nós já vimos aqui, vezes a temperatura. Agora, olha, não vai esquecer de um detalhe. Quais são as unidades de medida? Então, veja, para a pressão, eu posso ter várias medidas. Eu posso ter atmosfera, eu posso ter milímetro de mercúrio, eu posso ter pascal. Ok. Aqui para volume, nós sempre vamos usar litros. Aqui é um número inteiro. 1 mol, 2 mols, meio mol, correto? Aqui é um R. Esse R, ele vai depender da unidade da pressão. Não esqueça da temperatura, hein? Sempre em Kelvin, tá bom? Agora eu gostaria de mostrar para você o seguinte. Como aqui o valor de unidade de V, de N, de T não mudam, dependendo da medida da pressão, o R vai mudar de valor. Vamos calcular aqui? Não precisa calcular, isso nós já fizemos. Se a pressão for medida em atmosferas, seu R vai dar esse valor. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você se recorda quantos milímetros de mercúrio é uma atmosfera? Eu vou repetir. Quantos milímetros de mercúrio corresponde a uma atmosfera? 760, né? Ok, tá. Então, veja só, se você pegar esse valor que está em atmosfera e transformar ele para milímetro de mercúrio, por que o valor mudou? Porque agora é milímetro de mercúrio.
uma atmosfera não equivale a 760 milímetros de mercúrio? Então, se você pegar esse valor aqui e multiplicar por 760, dá 62,3. Agora, não sei se você se recorda, mas uma atmosfera equivale a 100.000 pascal. Então, se o valor de pressão for atmosfera aqui, então o teu R agora vai ter um outro valor. Mas, por favor, não fique preocupado com esses R's. Eles são valores que são constantes. Eles vão ser dados nos exercícios. Você não precisa memorizá-los. Saiba apenas que nós temos como calculá-los. E eu acabei de te mostrar. Ok? Bem, nós temos, portanto, que a essência da aula de hoje está nessa expressão. Pressão de um gás vezes o seu volume vai dar um valor que será igual ao número de mol do gás vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Por favor, não vai esquecer, hein? O que é o número de mol de um gás? É a massa dele em grama pela massa molar. Então, eu posso pegar este N aqui e substituir por massa sobre massa molar. Essa equação de Clapeyron pode ser também escrita de uma forma ligeiramente diferente. Pressão vezes o volume é igual, lembre-se, número de mol, massa sobre massa molar, vezes o R vezes o T. Talvez você esteja se perguntando, poxa, mas qual dessas duas expressões eu vou utilizar? Depende. Se o exercício de cara te disser qual é o número de mols de um gás, qual é o número de mol de um gás, ele está te dando um N. Agora, se ele te diz quem é o gás e qual é a massa do gás em grama? Veja, se ele me deu o gás, eu sei a massa molar. Se ele me dá a massa em gramas, eu coloco aqui e resolvo. Ou seja, dessa equação aqui, eu tenho várias incógnitas, mas através dela eu consigo calcular qual é a pressão de um gás, qual é o volume de um gás, qual é a massa do gás e qual é a temperatura do gás, desde que as outras informações sejam fornecidas. Bem, é importantíssimo, portanto, você lembrar que P vezes V é igual a nRT. Agora, não se esqueça, P é a pressão do gás, V é o seu volume em litros, N é a quantidade de mols, T é a temperatura em Kelvin. Calma, esse R sempre ele vai ser dado para você nos exercícios. Então, de acordo com a unidade da pressão, você vai utilizar um determinado tipo de R, mas ele sempre vai ser dado. Para encerrar, vamos relembrar um conceito que acabamos de ver. O que é um volume molar dos gases? Espera um pouquinho, vamos usar a língua portuguesa aqui. Volume de um mol. Volume molar, volume de um mol de um gás. Olha, o volume molar dos gases é o volume ocupado por um mol de um gás, em uma dada condição de pressão e temperatura. Fizemos isso alguns instantes atrás, hein? Você se lembra o que é CNTP? É quando a pressão do gás é 1 atmosfera. É quando a temperatura do gás é 273 Kelvin. Nesse caso, o volume ocupado por 1 mol de um gás, olha, equivale àquele 22,4 litros que nós falamos anteriormente, ok? Fique tranquilo, hein? Isso aqui também é fornecido nos exercícios. E para encerrar, eu queria apresentar para vocês a chamada hipótese de Avogadro. Calma, é um cientista italiano. Está aqui o nome dele. Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Século XVIII, século XIX. Veja, a hipótese de Avogadro diz o seguinte: se você tiver volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de pressão e de temperatura, então você vai ter o mesmo número de moléculas dos gases. Eu vou provar isso para você. Pegue dois gases, um gás A e um gás B. Olha, pressão vezes volume é igual ao número de mol vezes o R vezes o T. A mesma coisa para o gás B. Veja, se você relacionar o gás A com o gás B, acompanha meu raciocínio. Volumes iguais, cancela os volumes.
Se estão na mesma pressão, cancelo pressão. Mesma temperatura, cancelo temperatura. R é uma constante. Cancelo R. O que sobra? Que o número de mol de um gás é igual ao número de mol do outro gás. Ok? Em breve, vamos fazer exercícios dessa parte dos gases. Ok? Até a próxima aula.